Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Tá na hora já de ler a Bíblia. Amanda, como é que você tá, querida? Bom dia. Vocês estão bem? Me atrasei aí pra nossa leitura e oração aí, 7h15. Me atrasei porque o meu marido se atrasou. E aí meu marido fica me... Então eu preferi esperar ele sair. Bom dia, perfil de Espertos em Cristo. Tudo bem? Portugal, uau, tá longe de mim demais, meu Deus. Mas quem sabe um dia a gente não se encontra em Portugal. Que bênção. Vocês estão bem, gente? Eu espero que vocês estejam muito bem. Segunda-feira, eu sempre no domingo, eu fico pensando assim, Senhor, mais uma semana, como que eu faço para essa semana valer mais do que a última semana, né? Fico sempre me perguntando como que eu posso servir melhor, como que eu posso estar mais perto de vocês, como que eu posso ensinar vocês mais, como que a gente pode orar mais junto. Sempre começo a semana me perguntando como que essa semana pode ser melhor do que a passada. E eu espero que eu esteja cumprindo aquilo que o Senhor quer de mim, né? Bom dia, Vivi, Fran, Rafa, Pimentel, não, Rafa Pimenta e Loyola, não, Iloia, como pronuncia, Rafa? Rafa Pimenta, não sei, hein? É igual meu sobrenome, eu tenho 2 sobrenomes difíceis, 2 alemães. O povo nunca consegue. Fernanda, bom dia. Vamos abrindo a nossa Bíblia aí, lá em Gênesis. A gente já tá no capítulo 48. Quarta-feira acaba. Rafa Pimentel Oia. Meu, que nome lindo, Rafa. Pimentel Oia. Nossa, que nome lindo, de verdade mesmo. Lindíssimo seu nome. Vamos lá. Gênesis 48. Falta 2 dias para terminar a nossa maratona de 50 dias lendo a Bíblia, lendo Gênesis e orando todo dia 7h15 da manhã. Quem participou comigo desses quase 50 dias? Meu Deus! Vocês perceberam que eu tô enrolando vocês para conseguir terminar de tomar meu café, né? Vocês fazem café para estar aqui comigo segunda-feira? Eu tô pensando em manter essa live de segunda, hein? Pra gente ler um texto e fazer uma oração juntos toda segunda. Se vocês gostarem muito de me ver assim, com essa cara lavada, de quem acabou de acordar e jamais vai ter tempo de se maquiar às 6h30 da manhã. Não é nem tempo, é falta de vontade, meu. 6h30 da manhã eu não vou me maquiar, não. Vocês vão ter que me dar conta de mim com essa cara lavada aqui. Mas pelo menos tá lavada. Lavei o rosto belamente, fiz a minha skincare. É, né? A Amanda e Delcinha já tomaram o cafezinho delas. Bom, gente, vamos lá. Gênesis capítulo 48. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Senhor. Fernanda não gosta de café. Não sei se a gente consegue se relacionar, eu e você não, Fernanda. Não sei. Mentira, tô brincando. Vamos lá. Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes.
Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão meus. Serão convocados sob o nome de seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Essa foi a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia, por mais uma bênção, de podermos nos levantar e respirar e abrir a Tua palavra com liberdade e ler a Escritura com liberdade, Senhor. Obrigada por isso, porque de dentro da minha casa, assentada à minha mesa, eu posso abrir a Tua palavra. Onde eu estiver, seja no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar, pelo celular ou pelo livro registrado em papel, eu tenho acesso a Ti, livre acesso a Ti, e isso é um privilégio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conta a nossa história a partir da história registrada nas Escrituras. O Senhor nos fala a respeito dos nossos ancestrais, porque em Cristo nós fomos enxertados nessa genealogia aqui. Em Cristo nós fazemos parte dessa grande família que o Senhor promete fazer mais numerosa do que todas as areias de todas as praias. Obrigada, Pai, pelas Tuas bênçãos que nos alcançam. Eu peço que o Senhor cuide de nós no dia de hoje, fale conosco, nos ensine o que o Senhor quer ensinar, use as nossas mentes e nos ajude a ter bom senso para tomar as decisões segundo a Tua vontade. É conhecendo a Ti mais e mais que nós podemos ser mais assertivos com relação ao que o Senhor quer para nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade, eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom,
Muita coisa para falar nesse texto, mas uma das primeiras coisas que eu quero destacar, antes que o pensamento me fuja, é que todas essas bênçãos dos pais sobre os filhos, elas são proféticas. Elas apontam para a nossa realidade hoje, para a realidade da igreja. Porque quando os pais abençoam primeiro os menores e dizem, isso aconteceu com Esaú e Jacó, né? O mais novo foi abençoado, Deus já avisou que o menor seria maior do que o mais velho, tá apontando para nós, né? Porque nós somos os gentios, nós somos os mais novos, nós somos aqueles que receberam a bênção e se tornaram mais numerosos do que os mais velhos, que são o povo separado de Deus, os judeus, os hebreus, né? Então, isso aqui aponta para nós. A gente tem sempre que lembrar isso. A Bíblia fala para nós de realidades atemporais. Então, quando Israel abençoa primeiro o mais novo, dizendo que o mais novo seria uma multidão, ele está falando de nós, dos gentios. Porque nós chegamos mais tarde, né? Os gentios nascem com Jesus. Eles nascem de Jesus, porque os seus não o receberam. Mas o Senhor recebe todos aqueles que creram nele, né? Então, nós somos os que nasceram depois. E nós somos aqueles que se multiplicaram e cresceram e se tornaram grandes nações, né? Então, toda vez que a gente vê essa troca, acontece com Esaú e Jacó, acontece agora aqui com Efraim e Manassés, está dizendo para nós que os mais novos serão primeiro abençoados, que somos nós, os gentios, aqueles que nascem tardiamente, né? Que nascem depois do vir de Cristo, né? Então é isso que esses textos estão contando para nós. Depois disso, a gente precisa ver algumas coisas importantes aqui. Eu não acredito que o relacionamento de José com o seu pai tenha sido o mesmo depois que Jacó vai para o Egito, né? Eu acredito que alguns relacionamentos, eles quando se quebram, eles nunca mais voltam àquilo que eram no começo. Isso não é um problema grave, né? As coisas se quebram e quando a gente tenta colar com super bonder, a marca fica. Isso é consequência do pecado, isso é consequência da dureza do nosso coração, isso é consequência das nossas feridas, isso é consequência das cicatrizes que ficam, enfim. É consequência disso tudo, né? Mas José não é orgulhoso. Quando avisam para ele que seu pai está doente, imediatamente ele vai vê-lo. Ele não pensa duas vezes, ele vai vê-lo e leva os seus filhos. E perceba como o relacionamento deles tinha sido quebrado, porque Manassés e Efraim já são grandinhos e Jacó não os conhecia. Isso quer dizer que eles não tinham um relacionamento muito próximo, né? Jacó o conhece ali no leito de morte, então o relacionamento estava quebrado, mas não se manteve orgulhoso. José foi até lá. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que tiveram problemas com seus pais e que não conseguem perdoar os seus pais, né? E eu falo que o perdão é importante, o perdão é necessário, a gente precisa perdoar. Aí a pessoa sempre me pergunta assim, tá, tudo bem, eu vou perdoar, eu quero perdoar, mas eu não quero voltar a conviver, porque os meus pais me maltratam, porque fulano que eu quero perdoar não é cristão, é tóxico, me governa, me consome. E eu sempre digo que o perdão ele não exige o retorno à convivência. Mas geralmente, quando você verdadeiramente perdoa, você não tem problema nenhum em honrar aquela pessoa. Então, por exemplo, você não quer
voltar a conviver diariamente com aquela pessoa que você perdoou. Você tem certeza que perdoou? Primeira pergunta que você se faz. Não, Vivi, olha, diante de Deus, eu perdoei, eu não tenho mais raiva nem rancor. Ok, só não quero conviver porque eu sei que aquela pessoa vai me fazer muito mal, porque eu sei que aquela pessoa nós não vamos ter um relacionamento saudável, não vai ser bom nem pra mim nem pra ele. Ok. E quando essa pessoa precisar de você? Isso é honra. É quando a pessoa precisa de você, você vai até lá. Porque não é sobre aquela pessoa, é sobre o Deus a quem você serve. E se fosse qualquer pessoa que precise de nós, mas em especial a nossa parentela. A gente vive num tempo em que pais e filhos não se dão mais, por uma série de problemas, né? A gente vê abuso infantil, a gente vê violência infantil, a gente vê pais que não amam. Pais que não amam. E isso não vai melhorar. Porque a palavra de Deus promete para nós um tempo em que não há mais amor. O amor de muitos esfriará. Não é de meia dúzia, não é de metade, não é de 60%. É de muitos, é de 80%, 90%. É da maioria. Então, os pais estão quebrando esses vínculos com seus filhos. Isso é um grande problema, viu, gente? Porque é preciso que haja referência para qualquer pessoa. Falta na nossa geração referenciais de heróis. Os meninos não querem mais ser o super-homem. As meninas não querem mais ser a Lois Lane ou como é o nome da super-heroína lá? A Mulher Maravilha. A gente perdeu o referencial de heróis. Cada vez menos nós lemos biografias. Por que a gente lê biografia? Porque a gente olha para uma pessoa e vê a história daquela pessoa e fala: uau, se aquela pessoa conseguiu, eu quero saber o que ela fez, porque eu também quero conseguir. Então veja, nós não lemos mais biografias porque não existem mais pessoas referenciais que a gente olha e a gente pensa: puxa vida, eu quero saber como essa pessoa conseguiu. Eu quero saber como que aquele cara conseguiu superar o câncer. E hoje ele é um palestrante, como aquele jogador de basquete, que eu não lembro o nome, mas eu sei. Ele é um dos maiores jogadores de basquete do mundo, que ele teve um câncer na cabeça. E ele sobreviveu e ele hoje palestra. A gente perdeu as referências, os heróis. E isso é gravíssimo, porque quando a gente perde os nossos heróis, principalmente os de dentro da nossa casa, a gente cresce com uma rachadura. Quando os nossos pais não são mais para nós uma referência de masculinidade, há uma rachadura. Por isso que Deus se fez pai para nós. Você percebe que Deus já sabia que nós chegaríamos nesse tempo em que as famílias estariam completamente destruídas, em que os pais não seriam mais referências de masculinidade. Oscar Schmidt, isso mesmo. Obrigada, Aline. Oscar Schmidt. O cara é uma referência de superação. A gente quer ler a biografia dele. Então, o que Deus faz para nós? Eu vou ser sua referência agora. Leia a minha biografia, a Bíblia. Eu quero ser a referência para vocês. Leiam a minha biografia. Só que a gente sabe que não são todos que serão salvos por Cristo. Então, eu nasci numa família quebrada. Fui gerada numa família quebrada.
Meu marido ontem me falou assim que eu disse uma coisa no Dia dos Pais que ele ficou um pouco chocado. Ele falou que é muito triste o que eu disse. Porque a gente estava almoçando sábado depois que a gente fez a imersão e a gente lançou a escola de teologia, a gente saiu para almoçar. E aí eu comentei assim, ou alguém comentou, eu não me lembro, porque marcou meu marido, mas pra mim não fez diferença. Alguém falou assim, mas Deus é pai, não é padrasto. Acho que fui eu mesma que falei, Deus é pai, não é padrasto. Só que aí eu falei, embora os meus padrastos tenham sido muito melhores pra mim do que o meu pai. Porque eu tive um padrasto que foi quem me criou, assim, que viveu comigo. Acho que a gente conviveu 5 anos e na minha adolescência, e ele foi a minha referência de masculinidade. Ele foi alguém que amou minha mãe de tal forma que eu olhava e eu ficava encantada com aquilo. Embora eu já não conseguisse mais me dar com ele, porque eu já tinha sido quebrada por outras pessoas, eu não consegui amar o Luiz como ele merecia ser amado por mim, mas ele tentou arduamente quebrar o meu coração endurecido. Ele tentou arduamente quebrar o meu coração endurecido. E aquilo de alguma forma me marcou. Eu não o respeitava porque eu já era uma adolescente absolutamente rebelde. Eu não o respeitava, eu não o amava, mas ele me amou independente de mim. Então ele foi uma referência para mim paterna. E aí o meu marido falou, puxa, você falou um negócio que me chateou. Eu achei muito triste. Mas é a verdade. Quantos padrastos por aí não são muito melhores do que o nosso próprio pai? Infelizmente, isso não é uma coisa que eu digo achando bom, gente. Mas Deus já sabia que isso aconteceria. Por isso ele se faz pai para nós. Vocês nunca se perguntaram por que Deus é pai e não é mãe? Deus é pai porque a referência masculina no subconsciente humano é muito, muito, muito mais importante para a constituição do ser. Eu não convivo com ele, Vitória. Ele faleceu de câncer, eu tinha 20 ou 22 anos. Acho que eu tinha uns 20 anos. Quando. Não, mentira. Eu já tava com o Léo. Então eu já tinha uns 26 anos. Por aí, eu não me lembro não, mas ele faleceu de câncer. Meu pai também morreu de câncer. Meu pai morreu faz 5 e o Luiz morreu acho que faz 10. A gente perde as nossas referências de homem. A gente perde. Hoje a minha referência de masculinidade é o meu marido. Mas o meu marido não é pai. Ele é marido. Então o pai que eu tenho hoje é o meu Senhor. Que conta pra mim na sua biografia que tipo de pai ele é. Um pai que me gerou tardiamente, porque eu não sou judia, mas que me ama de forma abundante, porque foi por mim que Jesus Cristo morreu. Foi por mim, para habitar em mim com seu Espírito Santo. Olha que pai maravilhoso que sacrificou o filho mais velho. Deus sacrificou o filho mais velho dele para ganhar muitos outros filhos. Ele sacrificou o filho perfeito para que os filhos imperfeitos pudessem ser alcançados. Enquanto Jacó prefere o caçulinha, Deus sacrifica o filho santo dele por nós. Olha que diferença de valores. Olha como a gente não entende mesmo o amor de Deus, a gente não é capaz de amar como ele ama. A gente não é capaz de amar como Deus ama. Porque Deus entregou o seu Filho amado, em quem ele tem prazer, para poder alcançar aqueles que eram seus inimigos.
Você sacrificaria seu filho para salvar os seus inimigos? Você sacrificaria o seu filho para salvar todo um sistema prisional? Vamos pensar assim, para a gente poder tentar entender o que Deus fez. Mas tentar assim, ó, e não chegar a 1/1000 do que foi. Você sacrificaria o seu próprio filho se você soubesse que todo Bangu 1, 2 e 3 fosse salvo, alcançado por Cristo? Você degolaria o seu filho se você soubesse que isso faria com que todo um sistema prisional fosse alcançado por Cristo e salvo por Ele? Você sacrificaria o seu filho para alcançar almas que mataram, que roubaram, que estupraram, que traficaram, que só fizeram mal? Pois Deus fez. E o seu filho é pecador. O seu filho nasceu inimigo de Deus. Jesus não. Jesus nasceu santo. E quando estava sendo morto santo. A gente não consegue entender o amor de Deus. Porque é um amor que nós não somos capazes de amar igual. Nós não somos capazes de amar igual. Nós somos egoístas, arrogantes, soberbos. Deus não. Deus não. Deus enviou Jesus por você, que mata no seu coração, ainda mata, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em você, você ainda mata pessoas no seu coração. Você ainda mente, você ainda atrai, você ainda é desleal, você ainda rouba, você ainda... Entende? E eu não tô me pondo fora dessa não, viu? Tô acusando você, mas quando eu olho aqui pra tela eu tô me vendo, viu? Fica tranquilo. Porque eu me arrependo todos os dias de alguma coisa. Não tem um dia sequer que eu não tenha um pensamento que eu não devia ter tido, que eu não fale alguma coisa que eu pense, meu Deus, olha eu aqui de novo falando a mesma asneira. Ou os sentimentos. A gente é ingrato, naturalmente ingrato. Naturalmente ingrato. Meu Deus, como a gente é ingrato. Deus tem misericórdia de nós. Então, quando a gente perdoar alguém, que seja nessas circunstâncias. José perdoou seu pai. Quando seu pai precisou, ele foi lá. Mesmo que não houvesse grandes convivências entre eles. Porque isso também é respeitar os seus limites, né? A gente precisa respeitar os nossos limites, gente. Esticar. Porque o que Deus pede para nós é que a gente estique. Estique a paciência. Estique a bondade. Estique. Mas existe o limite que precede arrebentar o elástico. E a gente precisa conhecer esse limite também. Porque não adianta nada eu me esforçar para amar você e tá me destruindo por causa disso. Eu preciso encontrar recursos para te amar. E isso pode levar tempo. E isso precisa ser devagar. Mas a gente precisa se esforçar? Precisa. Mas a gente tem que ter limite também, não é? Não sei. Será? O que você acha? É porque sempre que eu penso em Paulo, parece que tudo que eu acabei de falar não faz o menor sentido. Queria ter podido sentar com Paulo, perguntar para ele, Paulo, qual é o teu limite? E eu tenho a impressão de que Paulo ia dizer assim, não tem. Que o Senhor nos dê graça, né? Eu peço a Deus que atue na minha vida, como atuou na vida de Paulo, para que eu estique o meu limite. Bom, os mais novos servirão aos mais velhos. A palavra diz que os gentios causarão
inveja, né? Ciúmes nos judeus. Eu espero que sim. Eu espero que eles venham a Cristo. Eu peço a Deus, eu oro por eles, para que eles venham a Cristo. Porque o Messias já veio. O Messias já veio. Que mais, gente, que esse texto diz para nós? Que mais? Eu acho que depois de tudo que eu falei, não tem mais nada a acrescentar. Impactou até a mim o que eu disse. Porque realmente a gente precisa pensar sobre isso, né? O que eu e você temos feito para alcançar as pessoas? Para alcançar as pessoas e sermos também alcançados por elas, né? Porque veja, quando eu decido amar alguém, eu preciso decidir mesmo, né? Vou amar, vou. Quando eu decido amar alguém, independente da pessoa, independente dela, eu amo por amor a Cristo. Esse é o princípio do amor ao próximo. Por amar a Cristo, eu amo o outro assim como eu me amo. Como eu me amo? Em sacrifício a Cristo. Então, eu me amo me negando todos os dias. Eu me amo abdicando das minhas próprias vontades. Porque é isso que a Bíblia manda. A Bíblia não manda eu ter autoestima não, viu, gente? Deixa eu te decepcionar aqui nessa manhã. A palavra autoestima não aparece na Escritura não, tá? Pelo contrário. Mate a sua carne todos os dias, é o que a Bíblia manda você fazer. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruzinha. Crente falando de autoestima me deixa desesperada. Eu tenho vontade de gritar. Porque um crente que fala de autoestima não entendeu a cruz de Cristo. Um cristão não se autoestima. Ele estima a Cristo a ponto de morrer junto com ele, nascer de novo e agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se tu é crente e anda aí batalhando por autoestima, toma cuidado. Porque Deus não tá te estimando, não. Ele só gosta de você, ele só te ama, porque quando ele te olha, ele vê o sangue do filho dele derramado sobre a sua cabeça. Então você toma cuidado. Porque se Deus olhar pra você e só enxergar você, você tá morto. Então, que a sua estima não seja autocentrada, que seja cristocêntrica. Eu gosto de chamar de Cristo-estima. Em momento nenhum a Bíblia fala que o ame ao próximo como a si mesmo diz respeito a você se amar tanto que esse amor que você sente por si transborda no outro. Não tem nada a ver com isso. Vamos pensar o que é amor próprio, falando de Bíblia? Pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, mate a sua carne. Então, eu me amo como? Me negando, rejeitando as minhas próprias vontades e buscando fazer a vontade do Pai. Buscando o meu Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então, quando eu vou amar o outro, eu vou sob essa perspectiva. Como que eu amo o próximo? Me negando, negando as minhas próprias vontades, negando as minhas próprias necessidades. Certo? E aí eu fico me perguntando,
Qual que é o limite? Quando eu olho para Paulo, eu não vejo limite. Eu não vejo. Eu não posso aceitar que Paulo foi dado como morto em Listra de tanto apedrejado que foi. Tanto apedrejado que foi. Ele foi tão surrado que ele foi... Gente, vocês têm noção o que é uma pessoa ser tida como morta e ser jogada fora dos portões de uma cidade? O tanto de sangue, o tanto de ferida, o tanto de machucado, o tanto de rasgo. Os discípulos vão lá, pegam ele do chão, levam ele embora. Mas não dá uma semana, Paulo tá voltando para onde? Para o mesmo lugar. O lugar onde ele foi perseguido, apedrejado e dado como morto. Ele volta lá. Se eu não me engano, é Listra o lugar. Tá lá em Atos registrado. Ele volta para aquela cidade que o tentou matar. Então eu pergunto, qual é o limite do meu esticamento? Mas ao mesmo tempo eu entendo que muitos de nós, infelizmente, jamais vamos chegar ao relacionamento que Paulo tinha com Deus. Muitos de nós, infelizmente, e me incluo, viu, gente? Me incluo, porque eu sou uma miserável, desgramenta. Jamais vamos conseguir chegar ao que Paulo teve com Deus. Primeiro porque Paulo era Paulo, ele foi eleito por Deus para o que foi. Ele foi tocado por Cristo como foi porque tinha um grandíssimo propósito. Embora eu creia que se Deus fez lá, ele faz cá. Mas nós somos um pouco mais frágeis, né? Um pouco mais frágeis. E muitas vezes esticar demais causa em nós morte. Então a gente precisa se conhecer. E a gente se conhece não é olhando no espelho. É olhando para esses homens aqui e se reconhecendo neles. Covardes, fracos. E entendendo quem a gente é aqui, no meio disso. E pensar. A gente precisa pensar mais. A gente tá pensando pouco, sabe? A gente tá demais no celular, a gente tá demais pensando na vida dos outros, a gente tá demais assistindo série. A gente precisa pensar mais. Por exemplo, no clube de leitura esse mês, a gente tá lendo 2 livros. Paulo, que a gente vai terminar amanhã, e Pedro, que a gente começa amanhã. Então a gente vai terminar os 2 últimos capítulos desse e começar os 2 desse amanhã. Esse livro aqui me fez pensar muito. Ler faz a gente pensar, porque exige esforço. E pensar exige esforço, viu? Pensar não é fácil. Se fosse fácil, a humanidade não seria tão burra. Se pensar fosse fácil, o ser humano não era tão ignorante, tão estúpido. Pensar exige esforço, disciplina e dedicação. Por isso que a média de leitura anual do brasileiro é de 4 livros. Essa leitura minha aqui foi a leitura de número 47, de 2022. Porque pensar exige esforço. Se você lê 1 hora por dia ao invés de ficar no Instagram, você vai ler 4 livros por mês. Te garanto. Te garanto. Porque em 1 hora você consegue ler pelo menos aí 30 páginas. Você lê 1 página a cada 2 minutos.
Então, por que eu montei o grupo de leitura? Para te ajudar a aprender a pensar. Não é para pensar por você. Não é isso que a gente faz no grupo de leitura. É para te ensinar, te ajudar, ser a sua auxiliar no seu processo de entendimento de mundo. Porque eu creio em cristãos mais maduros. Mas exige esforço. Tá 7h15 da manhã da segunda-feira numa live de oração, exige bastante esforço. Daqui 2 dias, na quarta-feira, a gente encerra o livro de Gênesis que a gente está orando há 50 dias. 50 dias, às 7h15 da manhã, é muito esforço. Então, que a gente possa entender que Cristo estima é o que a gente tem que buscar. Estimar a Cristo tanto que eu vou acordar mais cedo para estar com Ele na primeira hora da manhã. Eu vou esticar a minha paciência, porque o ímpio precisa ser alcançado, porque eu não sei se ele é um eleito de Deus. Eu não sei se, ouvindo a palavra, Deus vai gerar fé no coração dele, então eu tenho que pregar. Eu tenho que amá-lo e falar de Cristo para ele. Amá-lo a ponto dele se perguntar por que eu tô amando e eu ter a oportunidade de dizer, não sou eu que tô te amando, é Cristo que está em mim, que está te amando. Porque a Viviane não tem condição de amar ninguém, mas Cristo tem. Quer esse Cristo? Eu te apresento. Então que a gente possa esticar. E aí se conhecer, e aí se respeitar, e aí medir, sabe? Mas nunca parar. É um passo por dia, todos os dias, e a gente anda aí 2 milhas. E eu tô aqui para te ajudar. Esse é o objetivo da minha vida. Quem já caminha comigo pode atestar aí, pode testificar o que eu tô dizendo. Eu tô aqui como auxiliadora idônea, só. Porque eu quero que você cresça. Inclusive, deixa eu agradecer vocês que estiveram comigo na imersão de sábado. Eu tô ainda tratando a minha garganta, porque eu me emocionei tanto, eu gritei tanto. Eu gritei demais! Muito obrigada por vocês terem estado lá. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o lançamento da minha escola de teologia, da nossa escola de teologia. A gente começa as aulas hoje. Se você se inscreveu, você tá me vendo aí e se inscreveu hoje, a gente começa as aulas, tá? Mas a gente vai avisar lá no grupo de WhatsApp. Para quem já tá inscrito, tem um grupo de WhatsApp. E a gente vai avisar lá. Eu acho que essa semana a gente ainda vai fazer as aulas abertas aqui no Instagram, às 7 da noite, ou lá no YouTube. Eu não sei ainda se vai ser aqui no Instagram, se vai ser lá no YouTube. A gente vai dar aula para vocês aqui todos os dias essa semana, para vocês conhecerem como que vai ser o sistema da escola, como que a gente vai ensinar nessa escola, como que a teologia sistemática vai ser apresentada, como que vai ser tudo feito. E acompanhe. Se você não se inscreveu, entra lá no site irt.com.br. Entra lá no site para você ver o que a gente está propondo e, enfim, vem estudar comigo. Eu quero ser a tua mentora pessoal. É isso que eu vou fazer. É isso que eu quero fazer, né? Caminhar contigo, certo? A gente vai ter teologia sistemática, teologia histórica, escola bíblica. Escola bíblica vai ser quinta-feira. Toda quinta-feira às 7 a gente vai ter escola bíblica. A gente vai estudar a Bíblia junto, um capítulo por semana. Certo? irt.com.br. Deixa eu anotar o site aí para você ver. É esse aqui, ó. irt.com.br. É só acessar lá. Tem todas as informações, tá? Não vou gastar tempo aqui com isso, não. Tem lá a inscrição, então vai lá. Vê se você pode vir comigo.
se você quer vir comigo, tem como pagar por cartão de crédito, boleto, Pix, tem como pagar de todas as maneiras. Então, segundas e quartas a gente vai ter teologia sistemática. Terças e sextas a gente vai estudar teologia histórica. E quintas-feiras eu encontro comigo escola bíblica. Terça-feira, grupo de leitura. Ou seja, todo dia aula. Todo dia, tá? Eu quero estar com vocês ao vivo. Eu vou tentar estar ao vivo sempre. Só quando eu não puder mesmo. Enfim, tá? Os valores estão lá. irt.com.br. Tá tudo lá. Tá? A grade tá lá. Tudo. Todas as informações que você puder imaginar. Tudo que você quiser saber tá lá. E se não for suficiente, tem contato lá para você perguntar. Mas vem comigo, tá? Eu quero muito caminhar com você. Certo? É isso, gente. Vamos terminar orando? Vamos fazer a nossa oração final? Deixa eu salvar aqui. Aí, ó. Vamos fazer a nossa oração pro dia continuar, né, minha gente? Vamos lá, dar sequência no dia. Vamos falar com o nosso Deus, clamar por Ele. Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada porque o Senhor falou conosco essa manhã sobre perdão, sobre fruto do Teu Espírito. Obrigada porque o Senhor falou sobre paciência, o Senhor falou sobre amar a Cristo, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós, tem nos sustentado e na nossa fraqueza tem sido a nossa força. Obrigada, Jesus. Obrigada porque a Tua cruz comunica o maior amor do mundo, um amor que sequer nós conseguimos compreender verdadeiramente. Obrigada pela Tua graça que nos alcançou. Nós, que somos os filhos mais novos, que não merecíamos a herança, o Senhor fez-nos co-herdeiros contigo da glória de Deus. Obrigada, Jesus, por ter dividido comigo e com os meus irmãos a eternidade. Obrigada por ter nos convidado a estar contigo e nos transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te amamos. Nós amamos a tua história, que é a nossa história agora, que somos enxertados no teu DNA. Obrigada, Jesus. Nós te amamos e queremos viver para a tua glória. Queremos que as nossas vidas comuniquem o teu amor, comuniquem a ti. Ajuda-nos nisso, porque depender de nós somente, sem o teu Espírito, nós não somos capazes. Obrigada, Jesus. É em teu nome que eu oro, para que Deus, o nosso Pai, nos ouça e nos atenda. Amém. Amém. Érica, todas as aulas ficam gravadas na plataforma, tá? O acesso para os alunos é de 1 ano. Vão ser 8 meses de aula, 5 dias na semana, mais 4 meses de acesso a todo o conteúdo para você poder concluir o curso e receber o seu certificado. Então, são 8 meses de aula de teologia sistemática, histórica. A gente vai ter um curso só de liturgia, um curso de discipulado, tem um curso inteiro de sexualidade dentro da plataforma, um curso de feminilidade dentro da plataforma. São quase 500 horas de aula, tá? É muita, muita hora de aula mesmo. E o que a gente está prometendo é aula gravada, mas eu quero muito estar presencialmente ao vivo ali. Eu gosto de dar aula ao vivo. Não sei se eu vou conseguir sempre, mas toda vez que eu puder dar aula ao vivo, eu vou dar, porque eu gosto de estar perto. Eu gosto de terminar a aula e tirar dúvida, sabe? Eu sou professora, né, minha gente? Então eu gosto desse contato com o aluno, eu me desenvolvo melhor. E aí tem lá o WhatsApp, quando você se inscreve, você entra num grupo de WhatsApp, e aí você pode perguntar, você vai ter acesso a mim lá,
Acho que os meninos ainda nem me botaram no grupo, mas eles vão me botar. Vocês vão ter acesso direto a mim, não tem problema nenhum, tá? Eu sou uma mulher de palavra. Então, tudo que eu prometo a vocês, eu cumpro. Sempre cumpri, né? Faz o quê? 2 anos e meio que a gente caminha junto aqui nesse Instagram? Eu cumpro. Tudo que eu prometo, eu cumpro. Então, vai lá, irt.com.br, se inscreve, vem estudar comigo. Ser e fazer discípulos, esse é o nosso lema. Eu quero que vocês aprendam para ensinar. E é esse o meu objetivo, ensinar ao ponto de vocês aprenderem para ensinar, tá bom? Bom dia para vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo seja o alvo de vocês hoje, que os olhos de vocês, fiquem assim, olhando para o céu, mas ao mesmo tempo cuidado para não tropeçar no buraco, hein? Então olhando para o céu e de vez em quando dando uma olhadinha aqui para baixo para ver se os seus pés estão no caminho certo. Tá certo? Um beijo, até a próxima.